Numa tarde em que a cidade parecia suspirar entre o umedecer da calçada e o brilho morno do fim de tarde, um pedido simples e, ao mesmo tempo, impossível, mudou a rota de 3 vidas. Era uma daquelas solicitações que, por si só, não carregam promessas grandiosas. Nascia do medo de uma mãe, do orgulho contido de um homem e da fragilidade de uma filha que precisava ser vista com gentileza. Mas como toda coisa verdadeira começou pequeno, um potinho de sorvete dividido entre desconhecidos, um olhar sustentado, uma hesitação vencida. Marcos tinha um mapa do dia que ninguém conhecia, não por ostentação, mas por necessidade. Ele escolheu a invisibilidade como abrigo há anos. Seus negócios, vastos e organizados, eram conduzidos por equipes que raramente o buscavam. Preferia que as decisões ecoassem por relatórios, não pelos seus passos na rua. A cidade, em resposta, aprendeu a reconhecer sua ausência e a respeitar o ritual silencioso que ele permitia. Uma colherada de baunilha à beira da janela da pequena sorveteria na Vila Madalena. O mesmo balcão, a mesma mesa junto ao vidro, onde o sossego caía como uma cortina leve. A sorveteria tinha cheiro de infância preservada. Açúcar levemente queimado, fruta fresca, o toque frio dos potes. Havia um certo tempo ali, um compasso que parecia desacelerar os relógios. Marcos gostava desse tempo como quem vela uma memória. Olhava para a rua, para as pessoas que atravessavam apressadas, e encontrava nas pequenas cenas um tipo de paz que não sabia pedir em voz alta. Não era falta de afeto que o mantinha distante, era receio. Havia dentro dele uma espécie de respeito exagerado pela dor. A impressão de que qualquer sombra de sua presença poderia alargar fissuras que demoraram a fechar. Assim, ele aprendeu a cultivar a solidão como se fosse um quintal de cuidados. Naquele fim de tarde, porém, havia também outra rotina sendo tecida atrás do balcão. A auxiliadora conhecia cada batida desse lugar. O tom das louças, o som das moedas no caixa, a postura da clientela nos dias de chuva. Chamavam-na de força na pele de mulher discreta, embora ela preferisse apenas o nome que lhe dera a vida, mãe. Aos 30 e poucos, com as mãos marcadas pelo trabalho e um sorriso que não se desfazia mesmo nos turnos mais longos, ela carregava uma cautela em relação ao mundo que vinha da prática, da necessidade de proteger Juliana, sua filha, mais do que a si mesma. Juliana, aos 31, era a face dividida que toda filha de mãe trabalhadora carrega. Competente no escritório, elegante na apresentação, mas com um lago de inseguranças que se revelavam em noites de sono interrompido. Crescera numa casa onde o jantar podia ser simples, mas a conversa era cheia. Aprendera cedo que se demonstrasse competência, ganharia chance. Se mostrasse vulnerabilidade, correria o risco do julgamento. E naquela semana, um jantar formal do trabalho, um evento que poderia sinalizar sua ascensão profissional, parecia uma montanha. Juliana temia não o traje inadequado, mas a possibilidade de ser reduzida a um rótulo por colegas que nunca a observaram, além do e-mail trocado pela manhã. Enquanto Marcos desenhava seu contorno no vidro da sorveteria, um vulto que já fazia parte do cenário, a auxiliadora preparava as taças e ajeitava o uniforme como quem compõe um abrigo. Entre um pedido e outro, olhava para Juliana com uma mistura de orgulho e dor. Havia um tempo em que ela acreditara que conseguiria planejar os encontros certos, os trajetos corretos, para que a filha transpassasse sem escoriações as portas do mundo. Agora, sentia o peso de não poder apagar tudo com uma palavra materna. Era na noite do jantar que, por impulso e por amor, ela decidiu fazer um pedido que soava impossível. O encontro entre Marcos e a auxiliadora não foi de intimidade premeditada. Ele era cliente, ela, funcionária. Eles trocavam pequenas gentilezas, um café mais forte num dia de chuva, uma maçã trazida por engano e devolvida com sorriso,
um bilhete de agradecimento no fim do ano. Aos olhos de Marcos, ela era uma presença calma, sem a pressa que tanto lhe afligia. Aos olhos dela, ele era aquele homem que sempre pagava mais. Não tinha importância saber quem era, contanto que distribuísse sua gentileza sem alardes. A relação entre eles nasceu da economia do afeto, trocas breves, ajuda mútua, nada que desvelasse o mundo externo. O pedido foi pronunciado de maneira quase improvisada. Talvez porque as coisas mais urgentes, as que podem mexer com o destino, raramente saem redondas de um planejamento. A auxiliadora estava em turno quando a voz de Juliana, embaraçada, atravessou a cozinha em um bilhete apressado. Mãe, preciso de você. Vai ser um jantar formal. Tenho medo de coisas que não dizem respeito ao meu trabalho. Ela descascou uma maçã com um gesto mecânico e, por algum motivo, olhou para Marcos. Era tarde. O movimento na sorveteria acalmara. Ele sorvia a última colherada como se a solidão precisasse de um sabor, quando a auxiliadora tomou coragem. Posso falar com o senhor? Ela pediu, a voz baixando por respeito, por costume. Marcos ergueu o olhar. A luz do fim de tarde batia no rosto dela e destacava linhas que mostravam noites em claro. Havia sempre em suas palavras uma clareza que não pedia permissão. Claro, respondeu ele com um aceno suave, como quem aponta um banco reservado. Ela aproximou-se sem pressa. Havia algo nas mãos dela que denunciava a ansiedade. Um guardanapo dobrado, talvez um bilhete, talvez nada. Entre o tilintar das colheres, falou como quem costura dois lados de um remendo. Meu nome é Auxiliadora. Minha filha Juliana vai a um jantar do trabalho esta noite. É formal. Tem pessoas que não entendem de onde a gente vem. Eu queria saber se o senhor poderia... Ela cuspiu as palavras com cuidado. Se o senhor poderia acompanhar ela, só para o jantar, só para que ninguém faça comentários ou olhares que a diminuam. Houve um silêncio que não era só da sorveteria. Era um silêncio de medida, de quem calcula o alcance do pedido. Marcos observou a mulher que tinha diante de si. Não via alguém tentando manipular a sorte. Via amor cristalizado em gesto prático. Tomou o pedido por aquilo que era, uma estratégia de proteção, uma coragem que não se veste de herói, mas de mãe comum. Por que você me pede isso? Quis saber ele, sem censura. A auxiliadora respirou. A resposta vinha encadeada em memórias, da aula noturna que fora sacrificada para cobrir uma conta, do emprego perdido pelo motivo equivocado, daquele olhar de desprezo numa entrevista. Não havia no pedido expectativa de recompensa. Havia, antes, um reconhecimento de que ele, às vezes, deixava notas generosas na mesa, que falava com respeito, que usava um caderno para anotar nomes. Ele, por anos, fora uma presença que não cobrava retorno. O senhor vem aqui sempre, e sempre tem uma palavra boa. Não sei se o senhor quer aparecer no meio da nossa vida. Ela disse, e um riso contido escapou. Mas eu precisava pedir. Sinto que isso pode fazer diferença para ela. A pergunta de Marcos era honesta. As pessoas raramente pediam coisas a ele. A própria ideia de exposição lhe causava tensão. Havia, por trás do gesto de isolamento, um corte que o separava do mundo. A lembrança de decisões tomadas e do preço pagante nos relacionamentos, a sensação de que, quanto mais se doa em público, mais se perde na intimidade. Contudo, havia também um caleidoscópio de gestos pequenos daquela mulher que o tocava. Como arrumava as franjas do balcão, como acendia uma disposição alegre para o cliente que vinha sozinho, como chamava a filha no fim do turno com um tom que era ensinamento e ternura. Não sei se é o meu lugar, disse ele com transparência. Mas posso levar sua filha até a porta do restaurante. Não quero ser presença que atrapalhe, apenas uma sombra que proteja. A auxiliadora fechou os olhos por um segundo, como se guardasse a oferta dentro do corpo. Quando os abriu, havia gratidão plástica, quase irreversível.
Seria mais do que suficiente, murmurou. Aqueles minutos que seguiram foram cheios de cortes de pensamento. Marcos lembrou-se de uma festa há tantos anos, onde fora elogiado não pela simples presença, mas pelo lugar que ocupava aos olhos dos outros, o homem bem-sucedido. Em outra lembrança, uma mulher riu dele por não saber dançar, e ele guardou a humilhação como um item a ser evitado. Sua vida empresarial ganhara contornos de muralha com o tempo. Pessoas vinham e iam, e ele aprendeu a não se abrir. Mas havia também, por baixo da armadura, um fio que se soltava com pequenos atos de bondade, e naquele momento percebia que aquele fio estava sendo puxado por algo que não pedia nada em troca. A conversa terminou com uma combinação de elementos práticos e silenciosos entendimentos. O jantar era no hotel mais elegante da cidade, à beira da baía, um lugar que para Juliana representava tanto uma chance quanto um abismo. A auxiliadora delineou o horário, explicou o traje, anotou o nome do gerente que organizaria a mesa. Marcos, que geralmente confiava aos seus assistentes a incumbência de qualquer compromisso, pegou o lápis e escreveu o endereço. Não foi apenas um gesto de boa vontade, foi uma transgressão à sua regra de não se envolver. Antes de saírem, ela juntou as mãos e fez uma oração pequena, quase inaudível, que começou com Deus e terminava pedindo coragem para a filha. Marcos ouviu e, por um momento, sentiu no peito um calor que não sabia nomear. Não piedade, não superioridade, apenas uma leve inclinação do coração em direção à proteção. Ele não era homem de muitas palavras religiosas, mas ali, naquele fragor doméstico, a prece soou como um selo de humanidade. Logo depois do pedido, o dia se desdobrou em memórias que marcaram a história de cada um. A vida de auxiliadora tinha sido tecida a partir de uma sucessão de pequenos renúncios. O emprego que cedeu para que Juliana estudasse, as noites em claro costurando roupas para que o vestido estivesse pronto no dia certo, os empréstimos silenciosos que não se confessam. Ela sabia que pedir a um estranho, ainda que gentil, que acompanhasse sua filha àquele jantar, parecia um recurso dramático. Mas também sabia que seu amor às vezes precisava de ousadia. E foi essa ousadia que a fez cravar a esperança de que alguma gentileza do mundo poderia entrar pela janela e ficar. Juliana, do outro lado da cidade, estava em seu apartamento, diante do espelho do quarto, com o vestido que tinha sido escolhido na pressa do dia. O tecido pousava sobre seus ombros como uma promessa de profissionalismo. Ainda assim, havia no seu olhar uma tensão que nada tinha a ver com a roupa. Preparar-se para o jantar foi, para ela, atravessar outra linha. Aceitar a possibilidade de que sua origem pudesse ser questionada, de que sua história fizesse parte das conversas sussurradas em mesas onde as decisões costumavam ser tomadas. Enfiou os sapatos devagar, respirou fundo, releu mentalmente a apresentação que faria, e tentou adquirir uma expressão que fosse ao mesmo tempo segura e discreta. No carro que o conduzia ao hotel, Marcos deixou a música ligada em volume baixo. Não gostava de silêncios desconfortáveis. Permitiria que o acaso desse o tom necessário à noite. Não faria cena, não tomaria palco, apenas ofereceria um escudo. Enquanto isso, a auxiliadora parou por um instante na calçada da sorveteria, olhando a rua, como se pudesse escrever uma bênção sobre aquela viagem. Era como se, ao entregar a filha à noite, entregasse também uma parte do próprio corpo. E a cidade, naquele momento, seguia seu fluxo. Carros enchiam as avenidas, luzes começavam a pontilhar os prédios, e cada qual carregava seu próprio inventário de pequenos medos. O jantar estava marcado para as 8 da noite. Havia um corredor de palmas, engraxadas, e um saguão elevado, com lustres que seguravam a luz como tesouros. Javier, gerente do setor de Juliana, era um homem prático, adepto da meritocracia,
e via naquele jantar uma chance de consolidar a imagem do time. Para ele, a noite devia transcender a natureza humana de qualquer um que pudesse interferir com o objetivo. Antes do evento, enviou recados apressados, lembretes sobre o protocolo, locais das mesas e uma expectativa clara de que todos cumprissem o papel. Sofia, colega de Juliana, vinha com um rigor diferente. Não era rancorosa por essência, mas tinha desenvolvido uma prática de sobressair-se pelo sarcasmo e pela ambição afiada. Seu sorriso, muitas vezes, vinha com uma lâmina embutida. Ela possuía um olhar atento às fragilidades alheias e, no jogo social, transformava qualquer deslize em tema de conversa. Na cabeça dela, as vitórias eram celebradas com frases subentendidas. A elegância para ela era uma arma. Ninguém ali era proibido de ser competitivo, mas Sofia tinha a habilidade de falar cortes nos momentos impróprios. Enquanto o hotel se preenchia de pessoas, Marcos esperava na esquina do salão, observando a entrada. Temos memórias que não se dissolvem, e as dele rebatem como ecos. Festas que deram errado, exposição pública e o custo de cada gesto que vira notícia. Por isso, naquela noite, decidiu que seria discreto. Não entrou como patrono, nem como figura central. Esperava apenas cumprir a palavra que dera. Estar do lado de fora, um apoio silencioso, um baluarte contra qualquer humilhação. 2 quilômetros dali, Auxiliadora ajeitava a gola do casaco e sorria para o reflexo no banco do carro. Não criou expectativas exageradas, sabia que a vida era feita de pequenas vitórias. A esperança não estava para ela na promessa de um futuro definido, mas na possibilidade de que um gesto humano mudasse a noite de sua filha. Era disso que se tratava, de oferecer um espaço onde o afeto pudesse florescer sem pressões. O carro parou em frente ao hotel. Juliana saiu com o vestido ajustado e o coração batendo em compasso acelerado. Ele não sabia quem realmente seria o homem elegante que se colocara como guarda-costas de última hora. Havia, portanto, um elemento de surpresa para todos. Quando o atravessou o saguão, a luz dos lustres caiu sobre o tecido do vestido como se presenteasse a dúvida com brilho. Os convidados passavam em grupos, conversas recortadas pelo sotaque da cidade, e a noite adquiria o tom de um evento que prometia ser memorável. Marcos ficara à distância até perceber que Juliana encontrava-se com uma mesa onde Sofia e Javier estavam sentados. O ambiente era cortado por um ar de avaliação. Havia conversas sobre metas, sobre prazos, e ali o silêncio de Juliana parecia frágil. Sofia lançou um comentário com a leveza de quem joga uma pedra. Insinuou sobre a origem de Juliana com uma pergunta que mais apontava do que indagava. Javier sorriu com a cordialidade de quem acha graça em pequenas provocações. Aquele tipo de conversa poderia, para muitos, passar despercebida. Para quem tem história de resistência, cada palavra carrega um peso. Marcos observou o efeito do comentário pelo modo como o corpo de Juliana se encolheu. Não foi uma cena grandiosa. Não havia necessidade de espetáculo. Mas ali se revelava algo essencial. A diferença entre ser protegido por nome e ser julgado por origem. Levantou-se, então, com a vontade de não ser apenas ausência. Aproximou-se da mesa com passos medidos. Não queria impor sua presença. Sua voz, quando surgiu, teve a calma de quem fala com certeza. Não com autoridade, mas com firmeza. Juliana é competente, disse ele, simples, incômodo para alguns e para outros apenas uma verdade. Houve um momento em que a cena congelou. Olhares voltaram-se para ele. Alguns reconheceram a figura de um homem distinto. Outros apenas percebiam a presença de alguém que os retirava da esfera de habituais comentários. Sofia ergueu uma sobrancelha, o sorriso recuou. Javier inclinou a cabeça, avaliando. Aquilo era inconveniência ou proteção legítima? Obrigado, murmurou Juliana,
e algo em sua voz revelava alívio. Foi um alívio pequeno, mas suficiente para iluminar o rosto dela. O impacto daquela intervenção não foi só sobre as palavras, foi sobre o gesto que dizia: você não está sozinha. Às vezes, o que transforma não é a força bruta, mas a presença discreta que inverte o ângulo do olhar. Quando Marcos se afastou, ficou uma sensação de que algo maior podia nascer daquela noite. Não por sua riqueza, mas por sua escolha de ser humano. Aquela decisão, aparentemente trivial, carregava ecos do passado de cada um. A proteção que a auxiliadora aplicara por anos, a insegurança que Juliana administrava com profissionalismo e o isolamento que Marcos havia construído como muralha. Ninguém ainda poderia dizer para onde aquilo conduziria. Mas naquele sopro de gentileza, começou a se desenhar um fio que unia destinos distintos. Ao sair do hotel, Marcos se encontrou com o ar fresco da noite, como quem volta de um lugar onde uma peça se encaixou. Não era um herói. Não queria ser tratado como tal. Apenas sentia que, por uma noite, havia atendido um pedido justo. Ao caminhar de volta pela rua, pensou na pequena sorveteria e na mulher que havia pedido uma gentileza comandada por medo de ver a filha ferida. Havia naquilo tudo um tipo de providência que não precisava ser explicada. Era apenas a vida se movendo, oferecendo as oportunidades que nascem do encontro. No mesmo instante, a auxiliadora aguardava na calçada, contando os minutos como se cada segundo fosse um fio de esperança. Segurou-se à ideia de que talvez tivesse pedido demais, mas também sabia que a coragem tem formas diferentes. Às vezes, aparece sob a forma de pedir ajuda. O celular vibrava com mensagens que ela leu sem encontrar conforto. Quando Marcos voltou, escreveu em seu rosto a confirmação de que a jornada daquela noite tinha valido a tentativa. Não disse nada além de um "tudo bem?", um comentário que para ela pesava como uma bênção. Eles não sabiam ainda que aquele pedido iria tocar, não apenas uma vida, mas compostos inteiros de escolhas e renúncias. Não sabiam que aquilo abriria portas que ninguém previra. Havia no ar a sensação de que algo começava a se recompor. Uma filha que recuperava a coragem, uma mãe que deixava a vergonha para o lado, um homem que aceitava a possibilidade de se aproximar sem perder a sua história. A jornada estava apenas iniciando, quando as luzes do hotel se perderam na curva da rua e a sorveteria voltou a ter o silêncio familiar. Algo havia mudado de dentro para fora. Marcos sentiu, talvez pela primeira vez em muito tempo, que a presença acidental em uma vida podia ser mais transformadora do que um contrato assinado por procuração. Havia um pedido simples que havia atravessado a noite e, com ele, a promessa não dita de que o inesperado poderia, às vezes, ser instrumental da graça humana. Fique até o final para ver como um pedido inesperado mudou tudo. A cidade seguia seu pulso, e a história continuava a se desenrolar em pequenas cenas. Na manhã seguinte, cada um retornaria ao seu papel. Auxiliadora ao balcão, Juliana ao escritório, Marcos ao seu ritual de sorvete. Mas havia linhas que foram riscadas para nunca mais serem as mesmas. Havia perguntas a serem respondidas e decisões a serem tomadas, não só sobre como agir em público, mas sobre como permitir-se confiar e ser visto. Os dias que antecederam o jantar revelaram mais do que foi dito naquela noite. Nos turnos seguintes, a sorveteria se encheu de conversas reduzidas e de olhares suaves. Clientes notaram que a mulher do balcão caminhava com um passo diferente. Entre as casquinhas e as bandejas, a auxiliadora dividia o tempo entre preparar pedidos e visitar mentalmente a noite anterior, reorganizando pequenas lembranças como quem arruma objetos valiosos numa caixa. Juliana, por sua vez, voltou ao escritório com a sensação de que havia atravessado um rito de passagem. Os comentários do jantar reverberavam na sua cabeça com menos dano do que antes.
porque havia alguém que demonstrara, de forma prática, que ela não precisava enfrentar o mundo sozinha. Javier continuou com sua rotina, atento aos prazos e metas. Para ele, a noite fora um evento que trouxe pequenas mudanças no humor da equipe. Já Sofia, para quem o jogo de conquista social era um esporte, mordeu-se com um corte sutil. Não por inveja simples, mas porque aquela intervenção havia retirado a vantagem de seu comentário ácido. Para ela, a noite seria a ocasião de análise, talvez de ajuste em sua estratégia de interação. E Marcos, ele voltara à mesa da sorveteria como quem volta ao altar de sua própria solitude. Sentou-se e observou a rua. Havia nisso um tipo de vigilância suave. Ele não queria se precipitar, mas queria permitir pequena abertura. Sentiu que, ao aceitar um convite que vinha do amor de uma mãe, havia rompido com um padrão. Não sabia, porém, até onde estava disposto a ir. O limite entre ser útil e invadir a vida alheia era tênue. E, no fundo, havia uma pergunta que ele ainda não formulara em voz alta. Se alguém poderia tornar-se ponte para o seu próprio coração. Naquela tarde, quando as pessoas ocupavam suas rotinas, a sorveteria respirava uma leve expectativa, como se o ar seguisse a trilha do que poderia vir a acontecer. O impacto daquele pedido prometia não apenas uma noite alterada, mas um longo trajeto de reescritas. O que começou com um bilhete dobrado entre as mãos de uma mulher e a resposta de um homem curioso transformaria-se, em questão de dias, em enredos de confiança, de pequenos gestos que, somados, trouxeram uma nova paisagem emocional. A história, contudo, estava longe de se encerrar. Ainda havia protocolos sociais a atravessar, sentimentos a serem conversados e limites a serem respeitados. Aquela noite servira para romper a invisibilidade que muitos carregavam, mas o que viria a seguir exigiria mais cuidado. Não só proteções públicas, mas conversas honestas sobre intenções, expectativas e desejos. Haveria, com certeza, resistências. E também momentos de leve ternura que poderiam conduzir a um encontro verdadeiro. Quando o sol do dia seguinte baixou a temperatura do ar, trazendo uma leve brisa que anunciava outro crepúsculo, Marcos fechou o pote vazio de sorvete com o polegar e ficou olhando a rua. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia um fio solto que merecia ser explorado. Não sabia ainda se o destino o convocava para um gesto maior, mas tinha a clareza de que o impacto daquela noite não cabia em definições pequenas. E assim a narrativa continuava, alimentada por gestos simples e ilustrações de vida que só se entendem quando se permanece atento às pequenas corajosas decisões. O pedido feito por uma garçonete, humilde e audaciosa, tinha o poder de movimentar uma vida milionária, não por dinheiro ou status, mas pela possibilidade de alguém escolher permanecer humano. A cidade seguia, e com ela as histórias entrelaçadas prosseguiam, tecendo um tecido de expectativas que logo precisariam ser confrontadas. Naquele ponto de transição, entre o que foi feito e o que ainda seria necessário, a tensão pairava. Como manter a dignidade, como honrar a coragem materna sem transformar gestos em moeda. O próximo passo, o que aconteceria no jantar, aguardava-se como um pequeno palco onde as personagens precisariam escolher entre encenar papéis antigos ou arriscar-se na sinceridade. O salão parecia uma câmara de ecos polidos, onde conversas bem ensaiadas deslizavam entre o brilho dos talheres. Havia, naquela luz quente, um ar de expectativa que pairava sobre as mesas como um verniz. Juliana entrou com passos conectados, o vestido ajustado ao corpo, e a sensação de exposição voltou a apertar-lhe o peito por um instante. Mas não era a mesma pressão de antes. Havia uma presença que cortava a aflição como se fosse uma cortina posta entre ela e os olhares. Sofia sorriu com a eficácia de quem cria armadilhas com palavras.
Era um sorriso que vinha pronto, lapidado por anos de competição. Não esperava, contudo, que o cenário mudasse de figura. Quando falou com a leveza de quem corta sem verter sangue, a voz de Marcos, serena e firme, atravessou a mesa. Juliana não precisa de justificativas, disse ele com naturalidade. Ela faz o trabalho dela. Se alguém aqui tiver dúvidas sobre competência, que as levante em relatório, não em alfinetadas. A sala, por um segundo, calou-se a uma espécie de respeito confundido. Sofia recuou, mais pelo efeito do gesto do que pela entrada em campo. Javier manteve a compostura, procurando ler a situação com o olhar de quem mede riscos de reputação. Juliana sorriu, pequeno e verdadeiro. A intervenção não era um espetáculo, mas operou como um desligar de luz sobre um circuito de incômodo. As palavras que ferem perdem força quando o tom da verdade as enfrenta com discrição. Depois do jantar, quando a noite já caminhava para as margens da cidade, Juliana e Marcos saíram pela porta lateral. Não havia fotógrafos, nem aplausos. Havia apenas o ar frio e a necessidade de um lugar onde pudessem conversar sem o ruído do protocolo. Caminharam juntos até um pequeno restaurante de esquina. Uma lata de luz sobre uma mesa de madeira, onde o cardápio era curto e a atmosfera permitia que as vozes se afinassem. Sentaram-se frente a frente. O ruído da rua trazia carros e conversas distantes. O garçom, discreto, deixou 2 taças. A conversa, então, encontrou espaço. Obrigada, disse Juliana sincera. Por aquilo. Não sei bem o que dizer que não sou pequeno diante do que foi. Não precisa dizer que me agradece, respondeu Marcos. Só queria que você se sentisse capaz de continuar a ser você, sem medo do comentário alheio. Ela olhou para ele, e nos olhos dele havia algo que não era simplesmente bondade. Havia curiosidade e atenção. Juliana percebeu que pela primeira vez em muitas noites, alguém olhava além do recorte profissional dela, e a curiosidade dela por esse homem começou a crescer. Me diga algo sobre você, ela pediu, como quem pede uma senha para entrar num território desconhecido. Marcos sorriu, como quem volta à casa de memórias. Havia histórias guardadas por detrás do gesto de isolamento que o caracterizava. Contou, a princípio, em retalhos, sobre uma infância em que a palavra exposição vinha acompanhada de vazios. Pais diligentes, noites de silêncio, uma mudança que transformara o corpo da casa e a sensação de que o mundo só conhecia o sucesso e não os passos que o construíram. Falou de negócios conduzidos com a mesma mão firme que conduzia o cotidiano, de decisões que exigiam distância não por frieza, mas por proteção de feridas antigas. Nada de lamentações, nenhuma tentativa de pedir simpatia, apenas a revelação de que a solidão havia se tornado um modo de preservação. Juliana, por sua vez, falou da mãe, de noites em que a mesa continha pouca comida e muita conversa, da sensação de carregar um nome herdado, com direito a orgulho e medo. Ao dizer mãe, a voz dela tremeu por um instante, mas conservou dignidade. Contou sobre as pequenas falhas que carregava consigo, inseguranças que insistiam em reaparecer nas horas em que o mundo pedia coragem, e recebeu de volta uma escuta que não queria consertar, apenas entender. A conversa fluiu como quem abre gavetas guardadas, memórias, medos, sonhos. Houve risos breves, confessos e silêncios que não eram vazios, eram fabricantes de cumplicidade. Em dado momento, Juliana tocou por descuido ou por desejo a mão de Marcos. Foi um gesto breve, natural, sem urgência. Ele segurou a mão dela com cuidado, como quem examina uma peça frágil. O toque foi troca, não posse. Eu não quero ser salva por ninguém, disse Juliana depois com franqueza. Quero ser vista e respeitada. Se você concordar com isso, podemos ir devagar. Devagar é bom, respondeu Marcos. Eu não vim para consertar nada à força, vim para acompanhar. Se quiser me ter por perto, será por escolha sua, sempre.
Houve um acordo quase silencioso entre eles. Nem pressa, nem promessas que pesassem. Juliana sorriu e a sensação de leveza voltou a estabelecer-se. Quando saíram do restaurante, a noite lhes ofereceu um céu limpo e uma rua onde a cidade parecia mais tolerante. O telefonema de Auxiliadora naquela madrugada foi curto e atento. Ela não pediu detalhes, apenas desejou saber se a filha estava bem. Era a voz de mãe, que cuida com a economia de palavras. Juliana, antes de desligar, contou a história com parcimônia e no fim murmurou: "Mãe, esteve certo em pedir, foi suficiente." A Auxiliadora fez silêncio por um segundo, guardando a emoção como se fosse um objeto frágil. "Eu sabia que devia pedir", disse com voz de quem celebra uma vitória silenciosa. "Fiquei com medo, mas pedi. Obrigada por ter aceitado." Nos dias que se seguiram, a sorveteria tornou-se um pequeno teatro de notícias íntimas. Clientes notavam que Juliana chegava ao balcão com um brilho diferente. A Auxiliadora andava mais leve e prestava atenção a cada palavra dita por clientes e amigos. A vida seguiu, entre sabores e conversas, e a semente plantada naquela noite germinou discreta, mas de forma persistente. Houve, contudo, necessidade de estabelecer fronteiras e explicitar intenções. Marcos não era homem de grandes demonstrações públicas. Preferia gestos contidos, mas resolutos. E ao perceber a vulnerabilidade de Juliana diante do comentário no jantar, decidiu que queria conhecer mais, com lentidão e cuidado. Não fez promessas de corridas ao altar, fez convites para cafés, para passeios curtos, para momentos que permitissem que ambos entendessem se havia entre eles espaço para algo mais. Juliana aceitou, não por impulso, mas por curiosidade e por desejo de ser acompanhada, sem a expectativa de ser transformada. O namoro que se desenhou foi espacialmente modesto. Caminhadas na redondeza, conversas longas sobre livros, visitas discretas ao cinema, tardes em que caminhavam pela cidade sem destino. Assim, uma intimidade foi se desenrolando, costurada por paciência. Enquanto isso, no escritório, as coisas que mudaram foram sutis e reais. Juliana passou a participar de projetos maiores, não por intervenção de alguém poderoso, mas porque a confiança na sua entrega começou a se refletir nos resultados. Javier, homem pragmático, percebeu que ela tinha outra presença. Em avaliações profissionais, Juliana colhia reconhecimento. Sofia, por sua vez, ajustou a postura. Não por lição moral, mas porque viu que seu jogo de xingas sutis já não surtia o mesmo efeito quando os ambientes começaram a valorizar competência mais do que adjetivos. Marcos observava essas pequenas mudanças com uma espécie de orgulho silente. A participação dele não era intervir em processos de trabalho, era estar presente nos momentos em que Juliana pedia companhia. Em privado, oferecia conselhos quando procurado, não ordens. Essa postura era fruto de aprendizado. Cedo aprendera que a benevolência sem limites confunde e dói, e que o valor real está em permitir que o outro faça escolhas. Certo dia, algumas semanas depois, Juliana chegou à sorveteria com olhos brilhantes e um envelope nas mãos. Havia um projeto que desejava liderar, que exigia mais visibilidade e coragem. Ela mostrou o envelope à Auxiliadora, que leu com o mesmo orgulho de quando se enxerga uma fotografia antiga e bonita. A Auxiliadora, ao ver a filha assim, sentiu que a coragem de pedir tinha valido todas as noites em claro. Num desses dias, aconteceu algo que fez a tranquilidade tremer. Correu uma versão da história pela cidade que Marcos teria feito investimentos estratégicos na rede de sorveterias. Era uma notícia inócua em si, mas no rumor ganhou contornos que poderiam trazer exposição indesejada para a família de Juliana. A Auxiliadora, ao ouvir a notícia, sentiu um frio, como se a vida voltasse a pedir cautela. Não queria que a filiação de Juliana, às mãos de uma mulher simples, fosse transformada em moeda de troca.
Marcos, ao saber do rumor, tomou providências discretas. Mandou um bilhete à gerência da rede, esclarecendo que suas relações pessoais não serviam para benefícios automáticos e que qualquer alteração na administração seria feita por processos legítimos, transparentes e com o respeito ao trabalho de quem cuidava das filiais. Era um gesto de quem sabia que a generosidade deveria vir acompanhada de ética. Não desejava que sua intervenção parecesse compra de favores. Queria que a generosidade fosse um reconhecimento legítimo àquele que trabalhava com zelo. Foi nessa base de honestidade que, meses mais tarde, surgiu a proposta que mudaria o rumo da sorveteria de forma concreta. A filial da Vila Madalena, aquela onde a auxiliadora havia passado anos, ficou à venda por razões que não envolviam a equipe local. Mudanças na matriz. Marcos, ao notar o efeito que a sorveteria tinha na comunidade e o papel que a auxiliadora desempenhara, decidiu oferecer apoio para que ela pudesse tornar-se proprietária. Mas o fez de modo claro. A proposta passaria por avaliação, por contrato, por consultoria financeira. Não era um presente incondicional. Era uma oportunidade ofertada com respeito. A notícia soube-se primeiro entre os funcionários. A auxiliadora, quando recebeu a proposta por escrito, sentiu um misto de incredulidade e medo. Era uma chance que alterava sua vida, mas também envolvia riscos e contratos que a assustavam. Marcos então propôs algo que preservava a dignidade: indicar um contador de confiança, um advogado para orientar a negociação e um plano de transição. Ele não queria que a mulher que havia pedido ajuda se sentisse obrigatoriamente em dívida. Queria que ela tivesse ferramentas para tomar uma decisão justa. "Eu não aceito isso porque preciso de você", explicou ela, olhando-o com honestidade. "Aceito porque quero garantir um futuro que seja meu. E se eu aceitar, que seja por mérito, com a minha cara e com a minha história." Marcos sorriu com alívio. Nunca quis que se sentisse obrigada. Se for para fazer, que seja com autonomia. Vou ajudar com o que for preciso, sem transformar isso em condição. O processo de aquisição da filial foi lento, cerimonial na sua seriedade. Houveram reuniões com advogados, análises de fluxo de caixa, elaboração de um contrato de transição que respeitasse a equipe. A auxiliadora estudou, questionou, fez cursos que Marcos sugeriu e que ela aceitou com avidez. Não foi presente de um rico para uma humilde. Foi uma proposta de parceria que reconhecia a competência. O gesto de Marcos foi, antes de tudo, reconhecimento. Ele havia visto uma mulher que mantinha a dignidade da casa, que cuidava de pessoas, que sabia gerir com afeto. Quando finalmente o contrato foi assinado, houve uma pequena festa na sorveteria. Não houve fanfarra, houve sermões de alegria, bolo simples e um ramo entregue à auxiliadora por Juliana, que chorou um pouco ao ver a mãe entrando oficialmente na condição de proprietária. Havia naquela cena um tipo de reabilitação social. O trabalho da mãe, até então valorizado por clientes e amigos, tornava-se instrumento de independência. Marcos esteve presente de forma discreta. Assinou papéis e falou em voz baixa sobre estratégia de mercado. Na festa, ficou em um canto, satisfeito ao ver a senhora que havia pedido ajuda sorrir com despreendimento. Para todos os efeitos, a cidade reconheceu aquele gesto como um desfecho digno. Não era caridade, era colaboração. A amizade entre Juliana e Marcos crescia no compasso de pequenos compromissos. Havia, entre os dois, um respeito que permitia falar de feridas passadas sem vergonha. Juliana conheceu a mãe de Marcos numa visita marcada por simplicidade. Um almoço tímido, em que olhares de família se trocaram como quem avalia afinidades. A mãe de Marcos, viúva há anos, acolheu Juliana com jeito de avó. Não houve disputas dramáticas. Houve reconhecimento de que por trás da vida bem-sucedida havia histórias que pediam calma.
Os meses seguintes foram cheios de rotinas que, ao se repetirem, formaram tecido. Domingo era dia de visita à sorveteria. Sexta-feira, um jantar discreto. E, aos poucos, a ideia de convivência foi se afagando. Juliana assumiu projetos do trabalho e avançava. Marcos manteve sua postura de homem que se afasta da vitrine, mas que se apresentava quando convinha proteger. A relação ganhou rituais de carinho, bilhetes deixados na bolsa, flores compradas sem alarde, uma playlist enviada de manhã com músicas que diziam "Estou pensando em você". Ainda assim havia desafios. Diferenças de mundo insistiam em aparecer. O círculo social de Marcos era diferente. Ele reservava para si a prudência de não expor intimidades a quem não convivia com elas. Juliana, às vezes, sentia falta de gestos maiores em público. Marcos, por outro lado, pedia compreensão para sua necessidade de manter a vida privada. Ambos, com a honestidade que havia sido estabelecida desde o começo, conversaram sobre isso. Juliana compreendeu que não era desprezo, e Marcos compreendeu que havia ocasiões em que ser visível era também uma forma de cuidado. O tempo trouxe maturidade. Casamentos e encontros aconteceram em volta deles, alguns próprios, outros alheios, e cada evento servia para calibrar limites. Um dia, no aniversário de Auxiliadora como proprietária, Marcos fez um gesto que simbolizava aquilo que ele vinha sentindo. Contratou uma equipe de consultoria para atualizar o sistema da loja, sem alarde e sem anúncio público, apenas para dar condições técnicas àquela mulher que aprendera a gerir. Ela recebeu a notícia com lágrimas nos olhos e uma gratidão que não pedia mais nada, apenas que a vida fosse justa. A cidade, observadora, começou a perceber uma mudança coletiva. As atitudes pequenas de gentileza começaram a reverberar. Pessoas que frequentavam a sorveteria notavam que havia um novo modo de relação entre dono e equipe. Clientes comentavam sobre o bolo especial que aparecia em horas de festa. E pouco a pouco, a filial consolidou-se como um espaço de afeto e competência. 2 anos depois, a cena que encerrava aquele ciclo era outra, mais plena e celebratória. A igreja escolhida para o casamento era pequena e cheia de luz, com vitrais que espalhavam manchas de cor pelo chão. Havia uma alegria serena nos rostos. Auxiliadora, com olhar de mãe que cumprira uma missão. Juliana, com sorriso pleno. Marcos, com a leveza de quem, por fim, permitiu-se mostrar. Amigos, clientes, colegas de trabalho e familiares ocuparam os bancos, e o clima era de festa comedida. O casamento não foi espetáculo, foi promessa. Não houve tapete vermelho, mas houve convites enviados com carinho. A festa que se seguiu teve música, risos e histórias contadas numa volta de mesa. Havia naquela comemoração a sensação de que o amor se consolidara não por milagres fantásticos, mas por disciplina de cuidado. Quando meses depois nasceu Gabriel, o bebê que veio anunciar a continuidade, a sorveteria mudou de rotina novamente. Nas visitas à loja, agora havia um carrinho estacionado do lado de fora e uma família que parecia completa. Gabriel, com seus cabelos escuros e olhos tranquilos, se tornou centro de atenção e motivo de afeto para os frequentadores. Havia um nome que traduzia gratidão, Gabriel, cujo significado para a família era sobretudo símbolo de frutificação e de promessa cumprida. A paternidade trouxe a Marcos uma nova dimensão de vontade de proteção. Havia nele um cuidado que se manifestava em pequenas coisas. Trocar fraldas à noite, atender ligações de fornecedores com voz tranquila, fazer visitas à filial para checar que tudo estivesse bem. Essa presença não era espetáculo, era rotina. Para Juliana, ver o homem que conhecera de forma discreta transformar-se numa figura paterna presente foi um alívio e uma felicidade que não se comparava a nada do que imaginara. Auxiliadora, nos últimos anos, encontrou um lugar de paz.
A sorveteria prosperou com o cuidado dela e com a competência da equipe. Ela contratou jovens que precisavam de emprego, ofereceu horários flexíveis para mães e criou um espaço onde o trabalho tinha rosto humano. A vida financeira melhorou, sim, mas não foi a riqueza que definiu sua alegria. Foi a autonomia. E em noites de silêncio, sentava-se na varandinha de casa, olhava para a cozinha vazia e dizia uma prece simples de agradecimento, mencionando o nome de Deus como quem reconhece ter recebido ajuda em formas inesperadas. A história da sorveteria e da família não se tornou leitura de revista. Seguiu, mais prosaica e mais verdadeira. Aniversários, contratempos de funcionamento, clientes que mudaram de cidade, uma época de crise no bairro que exigiu adaptações. Houve discussões também, votos de meses em que a rotina mostrou sua exigência, e conversas em que Juliana e Marcos precisaram reafirmar compromissos, ajustar prioridades e, sobretudo, aprender a pedir desculpas. A vida, como era de se esperar, não se resolveu com um único gesto. Foram anos de trabalho, de ajustes, de erro e acerto. Uma vez, numa tarde chuvosa, a auxiliadora sentou-se na varanda da sorveteria com um caderno. Marcava no caderno pequenas metas: trocar uma geladeira, treinar um colaborador, convidar a vizinhança para uma tarde de sabores. Gabriel dormia dentro de casa e a cidade lá fora parecia lavada. Marcos parou por um instante e trouxe um pedaço de bolo. Sentou-se ao lado dela em silêncio e a mãe da família sorriu. Você foi corajosa, ele disse simples, sem platitudes. Seu pedido foi corajoso. Eu só fiz o que uma mãe faz, respondeu ela. Pedir. O resto veio das pessoas que aceitaram ser humanas comigo. Marcos segurou a mão dela e por um tempo houve apenas o ruído da chuva. Era um silêncio que não precisava ser preenchido. Havia naquele gesto a confirmação de que o que transformara a vida de um homem milionário não fora o valor do dinheiro, mas a coragem de alguém que pediu que a sua filha fosse vista. A gratidão que Marcos sentia não era por ter ganho um parente. Era por ter recebido a oportunidade de reconstruir um modo de viver onde a presença importava. Ao longe, a cidade seguia com sua pressa e seus acontecimentos. A sorveteria continuou a servir sabores e a vida da família se organizou em torno de rituais de amor e de trabalho. Juliana ganhou novas responsabilidades no trabalho e, com isso, aprendeu a repartir tarefas. Marcos manteve negócios e, ao mesmo tempo, aprendeu a delegar e a participar. Não houve riqueza exibida como fim em si. Houve, antes, investimento em pessoas e em dignidade. Numa manhã de domingo, anos depois, a família inteira abriu as portas da sorveteria para uma celebração simples. Os clientes foram convidados a uma degustação especial. Sabores que lembravam infância, receitas que a auxiliadora contava como quem decora memórias. Gabriel, já com alguns anos de idade, corria entre as mesas. A alegria era simples, verdadeira. Pessoas que frequentavam o lugar há décadas vieram, trajando o dia de festa. Alguém colocou uma música suave e o sol entrou pela vitrine, espalhando um calor de bem-aventurança. No fim da tarde, Marcos levantou-se e pediu a palavra. Não para discursos grandes, mas para agradecer. Falou com humildade sobre o lugar da pequena coragem no mundo. Uma mãe que pediu, uma filha que aceitou viver, uma comunidade que acolheu. Agradeceu também aos colaboradores, à cidade, e fez um gesto que foi a síntese de tudo aquilo. Pediu que todos se lembrassem de ser gentis, de oferecer o assento, de defender quem necessita de voz. Havia nas palavras dele a crônica de que a grande transformação se faz de pequenos atos. A auxiliadora, ao seu lado, chorou de alegria. Juliana segurou a mão de Marcos, e Gabriel deu um pulo quando sua mãe o chamou. Era uma imagem que, se alguém fotografasse, pareceria cena de filme. E, de certa forma, era isso. Uma sequência de dias comuns que se encaixaram para formar uma história.
Em casa, à noite, depois de a última taça ter sido lavada, a família se reuniu na cozinha. Havia uma oração curta, simples, que foi dita por Juliana no tom de quem fala para agradecer. Não era uma teologia complexa. Era uma expressão de gratidão pelo que viveram, pelas pessoas que os acompanharam, pelas escolhas feitas com coragem, pelos momentos de cuidado. A auxiliadora fez o sinal de quem acredita e, numa linguagem doméstica, murmurou um "Obrigada, Deus", que ecoou como bênção. A narrativa, que começou com um pedido que parecia inusitado e pequeno, transformou-se, ao longo dos anos, em um testemunho de que gentileza e coragem podem abrir caminhos onde antes havia apenas muros. Não foi fórmula nem promessa. Foi uma sequência de escolhas humanas: pedir ajuda, aceitar auxílio com dignidade, preservar limites, oferecer apoio sem tutelas e cuidar de quem se ama com responsabilidade. Ao refletir sobre a jornada, Marcos pensava muitas vezes no valor do anonimato que escolhera por proteção. Havia sido um refúgio necessário em tempos difíceis, mas também aprendeu que o abrigo nunca pode se tornar prisão. A presença, quando oferecida com respeito, tem o poder de curar feridas que o dinheiro não alcança. E a auxiliadora aprendeu que pedir não é fraqueza, é coragem. Juliana aprendeu que vulnerabilidade não anula competência, ela a humaniza. 6 palavras pareciam resumir tudo aquilo: coragem, dignidade, escuta, presença, trabalho e gratidão. Não eram lições triviais, mas práticas cultivadas dia após dia. E a providência, se é que se pode chamar assim, apareceu na forma de encontros, de portas abertas e de pessoas que aceitaram se tornar ponte. Se você sentiu algo nesta história e acha que alguém que conhece precisa ouvir sobre a força de pedir e a generosidade de responder, curta e compartilhe este vídeo. E diga nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Gostamos de saber de onde vêm as histórias que nos tocam.